Olá, alunos! Vamos continuar então com a aula sobre bactérias de microbiologia. A gente vinha falando sobre a cápsula e por que as cápsulas bacterianas são consideradas fatores de virulência. As cápsulas, então, elas são consideradas fatores de virulência por quê? Porque devido à sua composição química, ela faz com que a bactéria seja imune a determinados produtos de limpeza. Por exemplo, o principal deles é a ação de detergente. Então, apenas você limpar uma superfície ou até mesmo lavar as suas mãos apenas com sabão, do ponto de vista da biossegurança, é insuficiente. Por isso que hoje é obrigado, até pela Anvisa, que determinados ambientes possuam, num local de fácil acesso, de fácil visualização, um local onde a pessoa pode pegar o álcool para limpar as mãos. Porque o álcool ele já consegue ser um pouco mais efetivo contra esse tipo de bactéria, coisa que o sabão já não consegue fazer. Outro ponto muito importante em relação à cápsula bacteriana é que o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ele precisa criar anticorpos específicos para atacar aquela cápsula. Porque uma bactéria que possui uma cápsula, ela fica com um volume muito maior. Isso torna mais difícil a ação dos macrófagos. O macrófago ele ainda vai conseguir fagocitar, vai conseguir fazer identificação, mas é mais difícil, leva mais tempo, e daí ele precisa levar essa informação para o nosso sistema imunológico, para que o nosso sistema imunológico produza, então, anticorpos específicos para atacar aquela cápsula. E depois de atacar a cápsula, ainda precisa de anticorpos específicos para atacar a bactéria. Então, o nosso sistema de defesa leva mais tempo para enfrentar uma bactéria encapsulada. Então, por isso que a cápsula é um importante fator de virulência. Além disso, bactérias encapsuladas, elas conseguem aderir com mais facilidade em superfícies. Seja a superfície não do nosso corpo, né, a superfície, digamos, de uma bancada, como as células do nosso corpo, como os nossos tecidos corporais. Então a bactéria ela fica muito bem aderida, e essa aderência ela é importante para que a bactéria se multiplique, certo? Então a cápsula é um dos mais importantes fatores de virulência que a gente tem em uma bactéria. Elas são potencialmente mais perigosas do que bactérias que não possuem cápsula. Então agora eu quero que vocês vejam aqui nesta imagem. Essa imagem é bem interessante. Nós temos uma imagem que mostra a imagem de uma bactéria com cápsula vista em um microscópio óptico. E ao lado nós temos a imagem desta mesma bactéria com cápsula vista em um microscópio eletrônico. Veja na primeira imagem que nós temos pontinhos. Em volta desses pontinhos nós temos o quê? Um espaço em branco, né? Parece um fantasminha. Vejam aqui bem no meio aqui que tem duas bactérias, né? E em volta delas tem esse halo branco, faz até essa imagem parecer um boneco de neve. Ali está sendo representada a cápsula. Veja como, na verdade, a bactéria ela é bem pequenininha. E veja o tamanho da cápsula ao seu redor. A cápsula é bem grande. Por isso que isso torna difícil a ação dos macrófagos em fagocitar esse tipo de bactéria, por causa da cápsula. E agora, observe na imagem ao lado, na figura ali onde está a letra B, que nós temos uma única bactéria encapsulada. Vejam que ela tem ali aquela borda preta, é a membrana da bactéria. E veja que ela tem em volta dela, parece como se fosse uma aura, né? Mas na verdade isso aí é a cápsula dela. Veja como é grande, como é espessa essa cápsula em relação à própria bactéria. Então essa cápsula ela funciona como se fosse de fato uma armadura para a bactéria. Isso torna difícil a ação do nosso sistema imunológico.
contra esse tipo de organismo. Agora, voltando aqui, vamos falar sobre os flagelos. O que são os flagelos? O flagelo, ele é uma estrutura oca e helicoidal. O que quer dizer helicoidal? Quer dizer que é uma estrutura que tem o formato de hélice. E ela serve para a bactéria como se fosse, de fato, uma hélice. Esse flagelo, ele fica lá na porção final da bactéria e funciona como se fosse um rabinho para ela. Parece que é uma bactéria que tem rabo. E aí o que acontece? Como ele funciona como uma hélice, ela gira. E ao girar, o que vai acontecer? Você tem uma característica importante para a bactéria, que é chamada de mobilidade. E aí essa bactéria ela consegue se movimentar mais rapidamente. Ela não fica dependendo do fluxo dos fluidos corporais. Porque as bactérias que não conseguem não têm o flagelo, elas têm um movimento mais lento e elas ficam dependendo do fluxo dos líquidos corporais aonde elas estão. As que têm flagelo não dependem disso, elas podem se movimentar à vontade. Além disso, elas ficam mais rápidas e conseguem fugir com mais facilidade dos nossos macrófagos que vão tentar devorá-las. Além disso, o flagelo ele também melhora a capacidade de adesão de uma bactéria em uma superfície. Nós temos aqui então, quero que vocês vejam comigo esta imagem. Nós temos aqui uma imagem de uma microscopia eletrônica que mostra uma bactéria no formato de bacilo. E aqui ao final delas a gente vê que ela tem vários flagelos. Então uma bactéria, o que é importante a gente ver nisso? Que uma bactéria ela não precisa possuir só um flagelo. Ela pode ter mais do que um. Não tem problema nenhum ela ter mais do que um, não é errado, tá? E isso confere a ela mais velocidade e maior mobilidade, maior capacidade de se aderir a alguma superfície. Agora voltando aqui, né? Existe uma outra estrutura que é chamada de cílio ou de pílum. Esta estrutura, ela é uma estrutura que tem um formato de cílios mesmo, ou de cabelo. Você olha para a bactéria, parece que ela é peluda, parece que ela está precisando de depilação. Mas o que é aquilo? Aqueles são os cílios bacterianos. E eles servem para quê? Eles servem para que essa bactéria tenha mobilidade e principalmente para que ela fique melhor aderida a uma superfície ou a um tecido corporal. Agora eu quero que vocês vejam aqui comigo novamente na imagem. Nós temos aqui uma imagem de bactérias que possuem flagelo. Vejam que esses flagelos eles estão, de certa forma, bem aderidos, bem grudadinhos ali na superfície onde está essa bactéria. Parece até a raiz de uma planta. Então, o flagelo ele tem essa função de servir de aderência para uma bactéria. Isso é bom para ela, é positivo para ela, mas é ruim para a gente que tem uma doença com esse tipo de bactéria, porque daí você tem uma bactéria que é um pouco mais difícil de fazer o tratamento ou a sua eliminação. Agora, voltando aqui, vamos falar sobre a alimentação das bactérias. Agora a gente concluiu a parte referente às estruturas bacterianas. Quais que são para a gente relembrar? A gente tem as 4 estruturas básicas. Hialoplasma, membrana plasmática, nós temos a cromatina e os ribossomos. E após isso nós temos as estruturas que nós consideramos como fatores de virulência. Plasmídio, parede celular, cápsula, flagelo e cílios ou pílum. Isso quer dizer então que a bactéria possui somente essas 9 estruturas? Não. A gente vai ter outras estruturas numa bactéria, mas a gente deu foco nessas porque essas são as estruturas mais importantes que a gente tem dentro de uma bactéria que explicam a sua sobrevivência
e a sua capacidade de causar doenças. Então agora nós vamos fazer mais uma pausa e depois nós vamos voltar com o cardápio da bactéria. A gente vai ver o que ela usa, o que ela costuma usar para se alimentar.